E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Que bom estar com vocês novamente. Se você é novo aqui no canal e não me conhece, meu nome é Jéssica e a gente posta semanalmente devocionais aqui no canal. Você pode se inscrever logo após o vídeo aqui embaixo. Só clicar no botão para se inscrever, é bem rapidinho, é bem fácil. Você pode acionar o sininho caso você queira receber notificações. Curta, compartilha o vídeo, ajude a promover o nosso canal. Legal? Bom, nós hoje temos o nosso terceiro encontro com Aslan. Esse é o livro que nós temos feito algumas meditações nele. E eu escolhi um hoje que na verdade ele é bem curtinho. Vai ficar mais um momento que eu queria ter com vocês para vocês compartilharem também comigo a experiência de vocês, tá legal? O texto que eu escolhi é do livro Sobrinho do Mago. E é o Aslan dando um conselho, tá bom? Ele é bem pequenininho, eu vou ler para vocês. Não voe alto demais, advertiu Aslan. Não tente passar por cima dos cumes das montanhas geladas. Busque os vales verdes. Sempre há um modo de atravessar a cordilheira. Partam com a minha bênção. Bem pequenininho, né? Mas eu fiquei pensando e refletindo um pouco nesse trecho que a nossa vida é assim. Diversas vezes a gente tem que enfrentar as cordilheiras, enfrentar as montanhas, as dificuldades que aparecem, as provações. E nesse tempo agora de pandemia, de quarentena, nós temos enfrentado diversos tipos de problema, diversas dificuldades diferentes. Mas não só agora, como em toda a nossa vida, né? Eu creio que nenhum de nós passamos por essa vida sem enfrentar dificuldades. E a Bíblia nos mostra que as dificuldades nos fortalecem, nos levam para mais perto de Deus e nos moldam segundo o caráter de Cristo. Então, as dificuldades, os problemas e os sofrimentos, eles são benéficos na vida do crente, daquele que confia em Deus. Porque é nesses momentos que nós podemos ver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Nem sempre da maneira que nós queremos, nem sempre é pela libertação e pela cura, mas nós podemos ver o cuidado de Deus conosco em todo o tempo. Se nós pararmos para ver, nós vamos ver o quanto Deus tem sido bom, mesmo diante das dificuldades. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando em Moisés. Eu não sei você, mas quando fala assim, parou diante de uma situação, parecia não ter saída, mas Aslan vem e diz, sempre há um modo de atravessar a cordilheira. Sempre tem uma saída. Sempre tem um modo. Às vezes a gente encontra circunstâncias que a gente fala, não tem mais o que fazer. Eu não posso fazer mais nada. Eu não posso confiar em ninguém. Eu não tenho mais o que fazer. E a gente parece estar numa encruzilhada que não tem saída. E eu penso, Moisés, desde que nasceu, eu acho que ele experimentou isso, né? Porque logo que nasceu foi decretado a morte de todos os bebês. E quando parecia que não haveria mais saída para ele, a mãe faz um cestinho, coloca ele no rio. Ele é encontrado pela filha do faraó e ele é criado lá. Depois, quando ele cresce já e vai libertar o povo de Israel, lá nas pragas do Egito, quando parece que Faraó não vai ceder, Deus intervém, Faraó liberta o povo. Na fuga do Egito, ele se depara com o Mar Vermelho e parece não ter por onde ir mais. Não dá para ir para um lado nem para o outro, para frente é água, atrás tem o povo de Faraó. Como eles vão atravessar? E Deus intervém e eles atravessam pelo meio do Mar Vermelho. E foi assim, no deserto, Deus guiando eles com uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, trazendo água por meio das rochas e Deus sempre abrindo um caminho. Porque Deus sempre está à nossa frente. Deus conhece toda a nossa história. Olha que descanso para a nossa alma. Deus conhece toda a sua história. Ele sabe tudo que você vai enfrentar daqui para frente. E Ele já tem a saída para todas as coisas. Ele já sabe como você vai passar e enfrentar todas as dificuldades. Então, não tem nada que surpreenda Deus. Quando você chegar em um momento em que pensar não tem mais o que fazer,
você precisa recorrer a Deus, porque Ele é o único que sabe todas as coisas. Ele sabe como você chegou ali nessa situação, Ele sabe para que você está naquela situação e Ele sabe como você vai sair e como você vai estar depois daquela situação. Sempre há um modo, nunca é o fim do caminho. E Deus diz que os planos dele, os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Às vezes a gente acha que está conseguindo fazer algo, mas o plano de Deus é maior e às vezes Ele vai colocar um obstáculo, permitir um obstáculo para que a gente entenda que aquele caminho não é o melhor a ser seguido. E Ele vai falar, olha, não vá por aqui, não voe por cima das montanhas. Tem outro caminho. Então às vezes a gente tenta seguir as coisas da forma que a gente entende ser melhor. A gente leva a nossa vida sem buscar a orientação de Deus, sem orar, sem ler a Bíblia, vai na igreja por pura religiosidade, não tem levado uma vida de devoção, e aí Deus permite as montanhas, as cordilheiras e as barreiras, para que a gente pare e fale, opa, tem alguma coisa errada nesse caminho. E aí a gente ouça a voz de Deus, porque na dificuldade, infelizmente, a gente como ser humano, é na dificuldade que a gente desenvolve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, não é verdade? Porque quando tá tudo bem, a gente tende a ouvir a nossa própria voz. A gente tende a querer o mérito por tudo estar bem. Mas quando as coisas estão difíceis, a gente tem uma sensibilidade incrível para ouvir a voz de Deus. E Deus permite que a gente passe por esses momentos, para que a gente ouça a voz dele. E ele vai dizer, olha, não siga por aí, é um caminho muito tortuoso. Tem outro caminho melhor. E a Bíblia diz que Ele nos conduz no caminho, Ele nos conduz nas veredas de justiça. Ele nos mostra porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se você segue a orientação de Deus, não tem como não ir por um caminho bom. Porque Ele é o caminho perfeito. E Ele vai te conduzir nada mais, nada menos do que pelo caminho de perfeição. Não um caminho de perfeição onde tudo vai dar certo. Porque Ele falou que nós teríamos aflições e dificuldades nesse mundo. E os problemas que nós enfrentamos como crentes não é falta de fé, é simplesmente o circuito da vida. Faz parte da vida o sofrimento, é a consequência imediata do pecado. E enquanto você e eu estivermos neste mundo, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter provações e tentações. Mas é nas dificuldades, nas provações e tentações que a nossa fé se mostra, se fortalece e se firma, para que nós possamos continuar no caminho, não de perfeição neste mundo, mas Ele é perfeito e nos conduz para a perfeição, que é a glorificação, quando nós encontraremos com Cristo e nós seremos feitos completamente à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ser restaurados àquilo que Deus fez em nós, a imagem dele que está em nós, hoje deturpada pelo pecado, Ele nos conduz para que essa imagem um dia, no futuro, na vinda de Cristo, seja restaurada em nós. Para isso, nós precisamos parar diante dos momentos, das decisões, das dificuldades, provações e tentações e ouvir a voz de Deus. Senhor, por qual caminho? Porque sempre há um caminho. Sempre há outra forma. Busque o caminho de Deus. Qual é a maneira de Deus conduzir as situações? Às vezes parece que não há solução. Às vezes parece que tudo está travando. Mas já parou para pensar que às vezes Deus querendo que você ouça melhor a voz dele e busque entender qual é o melhor caminho para você? Às vezes o caminho que você está escolhendo não é o melhor. Reflita nisso, ore, peça a Deus que mostre para você qual é o melhor caminho. E se você tem enfrentado ou enfrentou alguma situação onde parecia não ter mais solução e Deus, de forma miraculosa e sobrenatural, te conduziu, compartilha com a gente, deixa aqui nos comentários, conte para mim as experiências que você tem tido, que eu quero ser edificada também com o que Deus tem feito na sua vida. Tá legal? Até o nosso próximo encontro com Aslan. Tchau!